Vocês estão vendo aí o exemplo 3.3? Quiserem ir lendo aí, vou mostrar o figura, né? Esse problema aqui, né? Figura 3.14 é o seguinte, uma barra pendurada aqui no ponto A, certo? O carregamento é o peso próprio. Então, ela vai esticar aqui. Isso aqui a gente calculava resistência materiais, dá para calcular isso aqui, né? Integrando lá, a equaçãozinha lá do... considerando uma barra, né? Que só tem uma tensão numa direção, só vai ser tração aqui. Você tem aqui sigma igual a E vezes deformada. Você vai integrando, calculo calculo os deslocamentos na direção Z aqui, na direção do eixo da barra. Mas aqui a gente vai considerar ela uma barra, um prisma, né? Um sólido, 3D, certo? A gente vai ver que ela não se deforma uniformemente, né? Porque ela está presa aqui num ponto só. Na verdade, a gente pode até considerar que a gente vai considerar aqui que ela está presa em toda a superfície aqui, né? Senão, essa tensão aqui que ele admite não faria sentido. Que quando Z é igual a L, ele vai ter uma tensão uniforme de L vezes a gravidade vezes a massa específica, né? Então, ele está uniformemente apoiado aqui. Mas mesmo assim, o deslocamento não é constante, não. A gente vai calcular agora, certo? Deixa eu ver se já dá para... Tá meio travado aqui. Eu estava testando aqui esse Jamboard. Vocês estão vendo... Acho que eu compartilhei só o PDF, né? Vocês estão vendo o PDF ou o Chrome? PDF. PDF, né? Deixa eu mudar aqui. Salva a tela inteira. Então, né? Seja uma barra de ação circular, figura tal, suspensa na extremidade superior, Z igual a L. E sujeito ao peso próprio. Admitindo-se, né, que a única coisa que você tem essa tensão dava para a gente... vamos fazer o seguinte, vamos calcular qual é a tensão só pelo... resolvendo a equação de equilíbrio e condições de contorno. Certo? Então, ela está presa aqui. Lembra, né? Quando a gente sabe o deslocamento, ou seja, a gente sabe que o deslocamento aqui é zero, a gente não sabe qual é a tensão. No resto do contorno desse sólido, a gente não sabe o deslocamento, então necessariamente a gente sabe qual é a tensão. Então, no resto do contorno, a tensão é zero, né? Não tem nenhuma carga aplicada, é só força de corpo, né? Que é o peso próprio, né? Dá para calcular tranquilo essa tensão aqui. Deixa eu... Como é que eu faço? Vou fazer aqui. Deixa eu abrir um novo aqui. Certo. Eu vou copiar aqui. A equação de equilíbrio é essa aqui.
certo? Então, o somatório dessas tensões tem que ser zero, o somatório dessas tensões tem que ser zero, o somatório dessas tensões tem que ser zero. A gente tem as condições de contorno, né? Que as tensões sigam a X. Vou só escrever. É igual a zero. E como a seção é circular, né? Ela é igual a zero na superfície, né? Qual é a superfície? Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, era melhor escrever isso aqui em notação em coordenadas cilíndricas, né? Cadê o exemplo aqui? Porque como essa seção transversal é cilíndrica, eu poderia dizer que a tensão na direção R é zero para todo θ. É bem simples. Agora, se eu for escrever em relação a x e y, é mais complicado, viu? Porque eu tenho que dizer que a tensão não em x, né, mas é a tensão radial, ou seja, a tensão na direção perpendicular à superfície e tangente à superfície é zero nessa direção. Mas para facilitar, como a tensão tem que ser zero ao redor de toda a superfície, ao longo de toda a barra, o caso mais óbvio e como eu não tenho nenhuma força no interior na direção x, é o mais óbvio, digamos assim, mais intuitivo é dizer que a tensão na direção x é zero em todo o domínio, assim como em y, né, por analogia. Então, vamos dizer que as duas tensões são zero. O cisalhamento, a mesma coisa, né? Porque na direção perpendicular à superfície, ou seja, uma relação entre x e y aí, né? Ela é zero e transversalmente também é zero, porque o cisalhamento XY é zero ao redor aqui, na direção tangente desse eixo, dessa seção circular. Então, o mais óbvio também é que a tensão XY seja zero no todo domínio. Na direção Z, aí sim, eu tenho um carregamento, né? Então, eu vou ter alguma tensão para não sei quem é. E o cisalhamento, lembrando que tem cisalhamento na direção Z, eu vou ter o XZ e eu vou ter o YZ. Mesma coisa, né? Aqui na superfície, tanto para X igual a R, quanto para qualquer outro ponto ao redor aqui da seção, a tensão de cisalhamento Z nessa direção, ou seja, nessa direção desse plano, que é normal o plano do contorno, é sempre zero. Isso eu acho melhor desenhar mais claro. Eu vou testar um negócio aqui. Mas que não dá para fazer círculo, né? Mas, então, ó, tem uma seção circular, certo? Aqui é o eixo Z, certo? Aqui é X, aqui é Y, certo? X, Y.
Então, eu não... o meu contorno não é só x igual a r, ou y igual a r. Eu tenho todo esse contorno aqui, que tem uma relação entre x e y. Ficou parecendo um y, né? Um x. Ou seja, um ponto aqui qualquer. Eu sei que a tensão nessa direção é zero, e a tensão nessa direção é zero. Certo? Essa aqui é uma tensão normal, e essa aqui é um cisalhamento. Agora, essa normal está no plano XY, e esse cisalhamento também está no plano XY. Ele não é o cisalhamento XY, mas eu só quero dizer que está no plano XY. Então, o mais óbvio é que isso seja zero em todo o domínio, e isso aqui também seja zero em todo o domínio, porque eu não tenho nenhum carregamento nessas direções aqui. Acho que até dá para ver. Assim, vamos lá. O outro corte, né, aqui. Certo? Eu tenho aqui direção Z. Aqui, tanto faz, pode ser X ou Y, é até direção transversal. Então, para qualquer, essa direção pode ser essa direção, por exemplo, certo? Para qualquer, então, um N aqui, certo? N pode ser isso aqui, por exemplo. Então, para qualquer direção, isso é válido. Eu vou ter um cisalhamento nessa direção igual a zero também. Então, que direção é essa? Isso aqui é tanto o tal XZ, quando esse N for X, como é o tal YZ, quando esse N for Y. Eu posso definir que isso tudo é zero, né? Isso aqui tem que ser zero, isso aqui tem que ser zero. Isso é zero para... Esse caso aqui é para Y igual a R, aqui é para X igual a R, mas, na verdade, ele, para qualquer N, o cisalhamento na direção Z é zero quando eu estou aqui a uma distância R, né? Aí é a mesma coisa. Se ele é zero para qualquer θ aqui, quando essa distância for R, certo? E a mesma forma, eu não tenho nenhum carregamento em tensões normais. Então, eu vou simplesmente dizer que tal de xz é igual a tal de yz é igual a zero. Muitas vezes a gente define umas coisas assim que ele é zero em todo canto, a gente não vê motivo para não ser zero, a gente coloca zero. Quando a gente for resolver, se ele não for zero, vai dar um erro lá, que vai, ou no equilíbrio, ou nas condições de contorno, que aí a gente vai ter que voltar e ver o que a gente disse que era zero, que não é zero. Mas nesse tipo de problema, a gente costuma assumir muita coisa zero, sem não ter uma regrinha, assim, né? Você vai olhando e vai vendo que não tem carregamento, cisalhante, no contorno é zero, então no miolo não tem por que ele aumentar e depois diminuir para zero. Então, sobra só as tensões normais. Na verdade, vou voltar lá para a conta. Tem essas contas. Então, a gente já viu que isso é zero. Isso é zero, isso é zero. Isso é zero, isso é zero, isso é zero. Isso é zero, isso é zero. A única coisa que eu tenho é o sigma z. Certo? Aí,
eu sei que a derivada dele em relação a z tem que ser zero, certo? Mas não necessariamente ele é zero. Porque isso aqui é zero, isso é zero, então a derivada em relação a z tem que ser zero. Então, quanto é sigma z? Então, eu vou integrar essa equação aqui. Sigma z vai ser a integral de zero em relação a z. Lembra, né? A integral, a gente pode ter um princípio lá fundamental, né? Que, na verdade, para saber qual é a integral disso aqui em relação a z, eu vejo o que é que eu posso, o que é que eu, qual, esse sigma z é uma função tal que quando eu derivo em relação a z, é zero. Então, qual é uma função que quando eu derivo em relação a z é zero? Pode ser uma função constante, mas pode ser uma função que seja função de x e y, certo? Quando eu derivo por c, dá zero. Então, sigma z eu vou dizer que é uma função de x e y. Assim, para ser... E eu tenho que saber quem é essa função. Não sei quem é. Mas eu sei quem são os limites, né? Vamos lá, o contorno de novo. Para aqui, né? Onde z é igual a zero, eu sei que sigma z é igual a zero. E não só isso aqui para qualquer x, y, né? Certo? Porque ele é zero em toda a superfície desse cilindro aqui. O zero está aqui, certo? Do x. Eu desenho aqui, mas deixa eu mostrar lá no livro. Certo? O zero do x é aqui embaixo. Beleza, então, eu sei que essa função de f de x, né, que é esse meu sigma, para z igual a zero, ele tem que ser igual a zero. Ah, peraí, eu acho que eu errei alguma coisa. Eu tenho esses elementos, sim. Eu tenho esses elementos, ela tá fazendo aqui, eu nem vi. Porque se a tensão é zero aqui embaixo, né, e aqui em cima não é zero, eu não sei quanto é, mas vou ter, claro, a tensão aqui, né, eu até sei, vai ser o volume vezes vezes a densidade vezes a gravidade. Isso vai dar o peso total dessa barra que eu distribuo aqui, se for uniforme, né? Então vai ter uma tensão aqui. Então essa sigma z ela tem que variar com z. Se ela tem que variar com z, essa derivada aqui não pode ser zero, certo? Se isso aqui não é zero, então eu tenho algum desses aqui, né? Com, por analogia, os dois, certo? Por analogia, esses dois são iguais, então a gente pode dizer que ele diz aqui, né, demais componentes de tensões nos sigma z, gz,
específico, acesso à verdade e demais componentes são menos. Este é um estado tensional. Então, nas forças do todo. Para z igual a zero, eu tenho isso aqui. E agora eu não entendi. Ou eu estou fazendo errado? Vamos lá, né? Segundo o enunciado, é isso aqui, né? Eu tenho sigma z igual a densidade, gravidade vezes z. Certo? Sigma z, densidade, gravidade vezes z. O que está faltando, sabe o que é? É a força do corpo, que a gente geralmente não utiliza, e eu geralmente não falo. Mas eu tenho uma força de corpo, lembra aquele B? É isso aqui, mais B, BX, BY, BZ. Quanto é a força de corpo? Lembra? É a força por volume. Então, devido ao peso próprio, qual é a força por volume? Se eu tenho um determinado volume V, a força que esse volume V vai fazer é V vezes G, vezes a densidade, certo? Eu posso admitir que esse μ vezes G é peso específico, certo? Que é o ρ, né? Então, é ρ vezes V, né? Se eu quiser esse carregamento por volume, é só ρ, é esse gama G. Então, eu vou ter aqui, ó, esse que estava faltando, a força de corpo. Então, vou ter aqui um mais BZ, onde esse BZ, vou escrever maior do que está escrevendo, 20, BZ é igual a quanto? Como é para baixo, né, negativo, Z para cima, então é menos mi, deu mi, isso aqui, G. Então, quando eu pegar isso aqui e fizer menos mg, dá zero. Agora fez todo sentido. Beleza. Vou voltar aqui, ó. Aqui, então esse aqui não necessariamente é zero. Vou dizer só aqui, eu vou ter alguma coisa aqui. E vou ter um mais, vou botar logo o valor, né? A força de corpo é dada, é menos μg. Agora sim, eu sei que a derivada de sigma z em relação a z é igual a menos, mais μg, né? Isso vai para o outro lado. Essa soma tudo tem que dar zero. Então, agora sim, o sigma z vai ser integral em relação a z de menos μg. Então, vai ficar, na verdade, mais μg, né? Que vai para o outro lado. Então, a gente já viu a letra B, né? Se a gente substituir aqui no contorno, a gente tem que para z igual a zero. Tudo descarregado, né? Isso aqui vai dar zero. E para z igual a L, isso vai dar μgL, que é a carga distribuída, né? No topo da barra. Está fixo aqui. Aí vem a terceira parte, que é a mais interessante, né? Estabelecer o campo de deslocamentos. Então, dado
Deixa eu instalar aqui. Né, dadas as condições de tensões, a gente vai ter que integrar para achar. Deixa eu me aceitar aqui. Pronto. Os microfones são desligados. É porque eu estou no celular, tá dando microfonia, eu estou tentando tirar o som do celular. Mas não está diminuindo aqui. Ele não permite você tirar o som. Ah, achei aqui. Agora pronto. Beleza, vamos voltar lá. Aqui. Pronto. Calcular o deslocamento, certo? Aí, o que a gente vai acontecer, né? Com as tensões, a gente calcula as deformações fácil, né? Lembra que tem aquela relação entre tensão e deformação, é só multiplicar por uma matriz lá, mas como eu só tenho tensão normal, eu só vou ter deformação normal na direção Z. Isso é bem tranquilo. É só usar sigma igual a E. Deixa eu mudar aqui, né? Eu tenho sigma igual a E vezes EZ. Então, daqui a gente tira quem é EZ. Né? Vai ser aquele mi GZ sobre E. Terminou aí. Aí agora a gente precisa... e as outras deformações é tudo zero, né? É x é igual a y, que é igual às deformações angulares, que é tudo zero. A gente precisa, com isso, calcular os deslocamentos U, V e W. Certo? Isso aqui é uma equação diferencial, né? Lembra que U, por exemplo, é a derivada, quer dizer, ao contrário, né? Z é igual à derivada de W em relação a Z. Lembra, né? Só derivar isso aqui em relação a Z. Então, é só integrar que acha Z. O resto também, tudo eu vou integrar. O problema é o seguinte, que toda vez que eu integro, aparece uma constante, mas é uma constante em relação a o Z que eu estou integrando, né? Então, por exemplo, a gente calcular aqui fácil o W, né? W, estou vendo escrever com áudio, né? É igual, vamos integrar isso aqui em relação a Z, vai dar mi G sobre E, constante, sai. Eu integro isso aqui em relação a Z, vai dar Z ao quadrado sobre 2. Tranquilo, né? Mas aparece uma constante, certo? Só que essa constante, ela é constante em relação a Z, porque eu estou derivando aqui o W só em relação a Z para achar o epsilon. Essa constante, ela pode ser, né, não necessariamente, mas ela pode ser, no caso mais geral, ela é função de x e y. Certo?
E isso ocorre para todas as outras integrais. A gente vai usar os normais aqui, depois usar a equação de compatibilidade. Certo? Então, quando a gente for calcular o U, a gente vai integrar zero, lá vai aparecer uma constante. Mas essa constante é a função de x e y. Quer dizer, é z, x. Tem lá, eu vou fazer aqui rapidinho. U vai ser integral de zero. Aí vai aparecer uma constante em função, porque o U, né, é a derivada de x, contrário, né? É x, né, a deformação x, é a derivada de u em relação a x. Então, quando eu integrar isso aqui, vai aparecer uma constante, quando eu só integrei em relação a x, vai aparecer uma constante função de y e z. A mesma coisa o v, vai aparecer uma constante que é função de x e z, porque eu vou integrar em y. E o w é isso aqui, z2 sobre 2. Tem tudo lá já no MapType, pessoal, estou ilustrando aqui. E aí, como é que faz na mão? Certo? Então, lembra, né? Sempre que a gente vai resolver uma equação diferencial, a gente, quando é bem simples assim, a gente vai integrando, a gente acha a solução mais geral possível, e como é que a gente acha as constantes, as coisas que faltam? Pelas condições de contorno. Então, eu preciso do equação diferencial mais as condições de contorno. Que é isso que eu estava falando por 20 minutos, sozinho. Então, já está o rabisco da gota aqui, mas isso aqui está até bonitinho. Então, vamos começar aqui, certo? Primeiro, ele já dá a dica da condição de contorno, mas a gente pode fazer diferente, certo? Esse é o problema, certo? Isso aqui está fixo aqui em cima, e isso vai descer. Então, as condições de contorno mais diretas, assim, digamos assim, é o velho, como se aqui tivesse engastado, né? Tivesse um apoio aqui. Essas condições de contorno mais básicas, quando a gente está calculando deformação para deslocamentos, são as restrições de deslocamento que a gente precisa. Então, eu sei que o deslocamento é zero quando z é igual a L, certo? Então, isso é um contorno bem straightforward, né? Assim, bem direto. Mas eu posso aplicar outras condições de contorno. Por exemplo, simetria. Eu sei que aqui se eu cortar na metade aqui, pegar a parcela só positiva de x, tudo que acontecer desse lado vai acontecer do outro igual, porque o carregamento é simétrico, a geometria é simétrica, as funções de contorno é simétrica, então é tudo simétrico, o carregamento é simétrico, então tudo que acontecer do lado positivo vai acontecer do lado negativo. Então isso é outra opção de função de contorno, que é de simetria, que é muito útil na engenharia, e é isso que eu estava mostrando ali. Então, como é que a gente coloca a condição de contorno de simetria? Aí eu estava dando exemplo desse pórtico aqui engastado. Tem um pórtico, que é essa estrutura aqui de 3 barras, e embaixo ele tem um apoio fixo, aí pode ser qualquer apoio, enfim, tem que ser igual, né, o apoio dos dois lados. Tem um carregamento aqui constante, apesar de não parecer, é constante, né? Eu posso ter uma carga aqui, por exemplo, de lado, enfim, o carregamento tem que ser igual para um lado e para o outro, certo? Então, eu vou ter um problema que eu tenho essa simetria aqui nesse plano. Ou seja, eu só preciso modelar, ou seja, eu só preciso considerar metade do problema, que é 1,5 barra aqui.
E como é que eu aplico condição de simetria? Então, a gente tem que entender o que é que a simetria vai me dizer em relação a esse ponto exatamente onde eu vou cortar. Lembrando que esse ponto, né, a gente considera uma barra, mas tudo, na verdade, é uma coisa prismática, né? Então, esse mesmo pórtico aqui, a gente pode considerar que é um prisma, certo? E eu cortei ele aqui. Então, o que é que a gente sabe, né? Se isso aqui é simétrico, esse deslocamento vai ser igual a esse, não sei o quê. E esse ponto no meio? Se isso é simétrico, esse ponto no meio, ele vai ou subir ou descer. Por simetria, não tem como ele andar para a esquerda ou para a direita, porque se ele andar para cá, isso não vai ser simétrico, porque um lado ele vai esticar, o outro lado vai encurtar. Então, a principal conceito de simetria é esse, que onde você corta, você sabe que aquele ponto, ele só vai andar dentro do eixo de simetria, dentro do plano de simetria, né? Tem um plano aqui que eu cortei, se isso é simétrico, esse ponto onde eu cortei, ele tem que continuar obrigatoriamente no plano de simetria, no plano que eu cortei. Então, isso é válido aqui também, no caso tridimensional. No caso de barra, a gente tem uma coisa a mais, né? Que essa barra, ela não pode, quando ela se deslocar, a rotação dela tem que continuar sendo zero, ela tem que continuar horizontal. Porque se ela tiver uma derivada aqui diferente da que ela tinha inicialmente, não tem como eu manter a simetria, né? Se isso aqui, por exemplo, rotacionar como esse aqui, estão vendo? Isso aqui não deixou de ser simétrico, né? Isso, na verdade, é antissimétrico, né? Que é outro caso. Então, para isso continuar simétrico, isso vai ter que deslocar, e isso aqui, obrigatoriamente, tem que ficar com uma derivada zero. Então, o módulo que a gente impõe simetria, tem um laser aqui, é isso aqui, ó. Nesse caso de barra, né? A gente impõe aqui, ó, um engaste, esse engaste diz que isso aqui, essas bolinhas aqui, diz que isso pode transladar aqui para cima e para baixo, certo? Mas isso não pode girar. Então, como é que isso pode se deformar? Isso pode se deformar assim, certo? Tem que descer, mas tem que manter a tangente zero lá. Aí, se você espelhar isso, vai ficar uma coisa simétrica. Se eu apenas aplicar uma condição de contorno desse tipo aqui, ó, deixa eu apagar isso de novo, que eu fiz rabisco aqui. A gente chama de primeiro gênero, né? Esse tipo aqui, ele pode deslocar para cima e para baixo só. Tudo bem, ele não vai andar em XY, que é o que eu queria, mas só que ele pode mudar o ângulo dele. Ele pode se deslocar assim. Isso andou para a direita, mas não era para andar. Então, se eu espelhar isso aqui, o que é que vai acontecer? Esse ponto aqui, ele vai estar assim, ó. Eu vou ter uma descontinuidade aqui, certo? Se eu espelhar isso aqui. Isso não pode, né? A não ser que eu realmente esteja verificando fratura aqui e aí deixa de ser um problema de mecânica do contínuo, certo? O que a gente está tratando aqui é só mecânica do contínuo. Então, não, obrigatoriamente, essa derivada aqui tem que ser zero para que isso fique suave para o outro lado. Tudo bem, isso é com barra, né? Mas quando a gente está no problema 3D, que seria isso aqui, um sólido, certo? Como é que a gente aplica? A gente não precisa aplicar essa condição de derivada aqui ser constante, né? Se manter. A gente aplica, só aplicar aqui todos os pontos nesse plano, aquilo que eu falei, né? Quando eu corto, tem um plano de simetria, né? É como se fosse um espelho que eu estou cortando aqui. E nesse espelho, os pontos têm que continuar no espelho. Porque se sair, eu vou ter uma descontinuidade quando eu espelhar. Outra coisa interessante é que, automaticamente, quando eu aplico uma condição de simetria, que é uma coisa que eu só digo nesse ponto, o que é que acontece? Automaticamente, tudo que acontece desse lado é a mesma, é como se estivesse simulando ele inteiro. Isso é o que é legal de simetria, que eu só digo num ponto como é que eles têm que se comportar,
e automaticamente todo o meu domínio, ele vai se comportar como se eu fosse realmente, como se eu tivesse o problema completo, certo? Tudo bem aí? Cadê? Cadê aqui? Tô escutando uns tic-tic, acho que é do WhatsApp, deixa eu fechar aqui. Pronto, voltamos aqui. Estão entendendo aí, né? Então, quando tá chat aqui no celular, não, ninguém falou nada. Estão entendendo aí? Alguém dá um ok? Estão escutando? Estou escutando, professor. Ótimo. Então, no sólido, como é que eu aplico essa condição do contorno? Só eu em dizer que todos os pontos ele tem que se manter nesse plano, ou seja, ele só pode andar dentro desse plano. No caso aqui, ele só anda para cima e para baixo, né? Então, só dizer que esses pontos só andam para cima e para baixo, automaticamente, quando ele se deformar, ele vai se deformar assim, né? Ele vai se manter essa derivada. Porque para eu quebrar essa derivada, como eu fiz assim, esses pontos vão sair do plano, né? E esse é o nosso caso, né? A gente tem essa barra circular aqui, ela só tem o carregamento nesse sentido aqui do eixo, certo? Então, eu posso dizer, por exemplo, que todo esse plano aqui, ele só vai se deslocar em Z, né, que é para cima, que aqui é o eixo Z, ou em Y, certo? Porque esses pontos, por simetria, ele tem que se manter nesse plano. Certo? Eu vou começar do começo, que aqui tá meio sujo. Dá para escrever aqui. Deixa eu escrever com uma notinha. Tá certo isso. Então, o que a gente vai ter ali, quando x for igual a zero, certo? Então, esse plano é o plano x igual a zero. Para qualquer y e z, é o plano x igual a zero. Eu vou ter ali que os deslocamentos u vai estar igual a zero. Certo? U é justamente o deslocamento na direção x, né? Então, todo esse plano x igual a zero, para qualquer y, né, que é entrando aqui, e z, que é subindo, ele pode se deslocar nesse plano só. Ele não pode sair do plano. Então, para ele não sair do plano, o u tem que ser igual a zero. Isso vale também a mesma coisa para y, certo? Vou fazer outro... Aquilo que eu estava falando, né? Então, as condições de contorno, quais são? Eu preferi escrever mesmo. Para x igual a zero, a gente tem que u é igual a zero. E a gente tem que, para y igual a zero, a gente tem que v é igual a zero. Isso não ajudou muito, né? Porque, na verdade, eu só tenho uma constante que é a função de x e z. Deixa eu melhorar meu v aqui, que está muito feio.
né? Ou seja, a gente já sabia que esse, por exemplo, V, U, né? Esse deslocamento U, que é o deslocamento nesse sentido aqui, ele só vai variar com YZ. Ele não varia com X, ele é constante ao longo do X. Ou seja, ele só vai variar ao longo do plano mesmo. Quando eu andar aqui, ele é constante. Quando eu andar em X. Sim, qual a outra constante do contorno? Eu tenho essas duas de simetria. E tenho certo? Assim, eu não tenho essas duas de simetria. Não dá para mexer mais não, né? Tenho... Sim, W, né? A gente tem que aqui em cima, no topo, ele está fixo aqui no topo, né? Então, aqui a barra. E esse topo aqui está fixo. Geralmente a gente faz assim, né? E o carregamento é o peso próprio dele. Esse é o nosso problema. Então, a gente sabe que W é igual a 0 para Z igual a L. Correto? O Z ele começa daqui de baixo. Certo? Aqui é o 0 e aqui é o L. Então, esse ponto, quando Z é igual a L, o deslocamento é todo zero para qualquer X e Y. Esse sim é útil. Porque esse C aqui, ó, varia com X e Y. Quando o Z for L, eu vou ficar aqui com μg L ao quadrado sobre E 2E, né? Então, esse C de XY, quando Z for L, ele tem que ser igual a isso aqui. L, parará, parará, parará. Aqui eu estava só explicando o desenho, certo? Mas a gente vai fazer as contas lá no SMF que eu já estava fazendo. Então, vamos contar aqui, lembra, né? Eu defini as tensões, verifiquei equilíbrio, aí vi que tem esse BZ aqui que eu estava esquecendo. Então, isso mais isso está zero, está em equilíbrio. Aqui a gente verificou no contorno, né? Quais são as tensões. Aqui que começa a parte legal. Letra C, né? Deixa eu botar aqui. Letra C. Aqui é a letra B. Mas aqui dá para entender. Então, ó, o EZ, dá para ver aí? Muito pequeno, né? Então, vamos lá, aqui do começo. EZ, a deformação em Z é igual a sigma Z sobre E. Isso a gente já tinha visto, certo? Ou seja, EZ é μgz sobre E. Que a gente tinha visto lá no quadro lá, que não aqui, certo? Sigma Z é igual a E vezes EZ é μgz sobre E. Sem problema. A gente sabe que a deformação em X... Ah, eu estava errado mesmo. Claro, claro, tem Poisson, né? Eu disse que isso aqui é tudo zero, mas é mentira, né? Isso a gente pode ver lá daquela
matriz, deixa eu ver se eu acho que fácil. Relação tensão-deformação, lembra? Tem uma matriz que tem o E, tem as equações. Deixa eu ver se abre aqui fácil. Acho que tem aqui no livro. Aqui, ó. Relação tensão-deformação. Lembra que eu estava usando, você pode usar como J e G, né? Pode usar essa constante de Lamé. Mas tem o mais clássico, digamos assim, é a matriz. Cadê ela completa? Ele não botou a matriz não, mas esse aqui. Deformação em X. Vai ser sigma X sobre E, menos Poisson sobre E, sigma Y mais sigma Z. Então, como sigma X é zero, sigma Y é zero, só sobra isso aqui, ó. Menos Poisson sigma Z sobre E. Menos Poisson, sigma não, né? Sigma Z sobre E, que é o próprio EZ. Lembra, né? Eu só tenho tensão uniaxial, inicial uniaxial. Aquele lado vai esticar e os outros vão encurtar uma proporção que é justamente o Poisson. Poisson vezes a deformação de direção axial. Então, esse menos Poisson é isso aqui, que dá isso aqui. E a deformação em Y vai ser igual a de X, né? Porque, por analogia. Então, isso aqui é uma tentativa de integrar, mas não deu certo não. Mas a gente dá para fazer direto aqui, né? Então, vamos lá. Aquilo que eu fui lá integrando, né? Quem é u de x, y, z? Ele vai ser igual a integral de x em relação a x, ou seja, vai ser isso aqui tudo vezes x, menos Poisson, mi, g, z sobre e, x, certo? E aquilo que eu falei, né? Como eu estou só integrando isso aqui em relação a x, aparece uma função de yz, que eu chamei de f, yz. Quando eu for calcular v, eu integro o EY, que é em relação a y, que é isso aqui vezes y, certo? Integrar isso aqui em relação a y, não tem y aqui dentro, então vai ser isso aqui vezes y. Beleza. Isso aqui é uma constante, né, em relação a y. Mas aparece uma constante em relação a y, mas que pode variar em relação a x e z, que eu chamei aqui de fx. E w, eu integro z, que é igual a isso aqui, em relação a z. Então, vai ficar mi g z2 sobre 2l. Mi g z2 sobre 2l. E aparece também uma função de xy. Beleza? Aí, para calcular essas funções aqui, que são, digamos que a constante de integração, né? A gente vai precisar aplicar as condições de contorno. Aí, ó, primeira condição de contorno é o seguinte. Para x igual a... né? Para x igual a zero, y igual a zero, em L, f de yz tem que ser zero. Isso aqui é o que ele indicou lá. Cadê o... Vou voltar lá. Acho que eu anotei aqui. 3.3. Anotei isso aqui. Ele botou aqui, ó, exemplo, restringir os 6 graus de liberdade do ponto A.
Por que os 6 graus de liberdade? Quais são os 6 graus de liberdade? Você tem as 3 translações, certo? Que é deslocamento em x, y e z, e tem 3 rotações. Esses são os 6 graus de liberdade do ponto A, que é a rotação no plano XY, ao redor do eixo Y, ao redor do eixo X, ao redor do eixo Z. Então, foi isso que ele indicou. Mas a gente estava fazendo de outra forma, né? A gente estava restringido x, y e z no ponto A, beleza? Ele é um ponto que vai ficar fixo. Mas a gente sabe que todo esse plano, na verdade, é fixo, né? E a gente está vendo também as simetrias, né? Então, vamos voltar lá, aqui. Então, esse ponto aqui, né? 0, 0L, isso é 0. Mas isso não ajuda muito, né? Porque é uma função de y e z, que a gente sabe que nesse ponto, então não varia com x, né? Então, no ponto 0L é 0, certo? A mesma coisa em esse fxz, né? E 0L é 0. Agora, aqui, o W, parece uma coisa, né? Ou seja, naquele ponto lá, na verdade, eu poderia botar aqui, para ficar uma coisa mais legal, W de x, y, L tem que ser 0. Porque é para qualquer x e y, que isso é 0. Esses aqui não, é só naquele ponto mesmo. Mas aqui é em todo x e y para z igual a L. Substituindo aqui, esse f de xy, certo? Eu só botei o igual aqui, né? E o programa botou isso aqui para cima e ficou vezes 2e. Tá vendo? 2e aqui, dividido por 2e, aí isso sai. Ele, enfim, juntou aqui. Então, é só substituir aqui o z por L. Então, isso vai... Eu tenho que isso aqui igual a 0. Como essa função não é função de xy, mas isso é função de xy, se eu botar x e y aqui, não vai mudar em nada, mas vai ficar esse xy. Então, eu inventei aqui uma nova constante, certo? Que é fxy00, ou seja, é o f de xy para x e y igual a 0. Aí, isso aqui, na verdade, isso aqui é para z igual a L, né? Eu tenho que isso aqui tem que ser igual a 0, então eu acho que essa constante aqui, né, para z igual a L, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, certo? Então, isso aqui é uma parte do fxy, porque isso aqui só é válido quando z igual a L. As outras condições de contorno, quando x igual a 0, u igual a 0, e quando y igual a 0, v igual a 0. Então, com isso, quando v igual a y igual a 0, quando x igual a 0, u igual a 0. Então, quando isso aqui for 0, isso aqui tem que ser 0. Tá vendo? Então, quando x for 0, isso aqui dá 0, e isso aqui vai dar qualquer coisa. E isso aqui tem que ser 0. Então, essa qualquer coisa é 0. Então, não precisa assumir nada aqui. Eu sei porque eu botei isso aqui. Posso botar isso aqui em cima, certo? Ou seja, f de yz tem que ser 0. A mesma coisa para v, né? Quando v de y igual a 0, v para y igual a 0, v tem que ser 0. Se eu substituir y igual a 0, isso aqui está tudo 0, vai aparecer aqui a função de xz. Então, essa função tem que ser 0. f de xz é 0. Enfim. Então, a gente pode definir 0 aqui de vez.
Aqui é a equação de compatibilidade, certo? Mas a gente... Quer dizer, aqui é só as deformações de cesariamento. Mas eu acho que até aqui a gente já encontrou tudo. Ah, sim, falta esse resto aqui, né? A gente encontrou isso, mas isso aqui é só para... que é para Z igual a L. Certo? Essa constante aqui. No restante do Z, a gente não sabe quem é essa função aqui. Vamos ver se ajuda aqui. Vamos lá. A deformação XY, deformação cesariamente, né? É dado por isso aqui. Isso faz isso. A gente substituindo aqui, ó, a derivada de U em relação a Y dá zero. Isso aqui já é zero, certo? A gente já viu que isso é zero. E isso aqui também é zero, né? Derivada disso aqui em relação a X, isso aqui é zero, vai dar zero. Eu poderia escrever aqui de novo, né? Vamos ver. U, quem é U? Tá, U de X, de X, Y e Z. É só isso, a gente já sabe quem é U, a gente já sabe quem é V, certo? Falta o W, né? Que esse cara aqui a gente não sabe, só sabe quando Z é igual a Z. Então, isso aqui, ó, não precisa nem definir isso aqui. Fica mais fácil. Essa deformação XY é a derivada de U em relação a Y e de V em relação a X, que dá zero. Beleza. A deformação XZ, né? Cesariamento do plano XZ é a derivada de U em relação a Z. Então, vai aparecer isso aqui, ó, Mi. Deixa eu botar aqui. V, Mi, G, X sobre E. Se V é o Poisson, né? Poisson, Mi, G, X sobre E. Mas esse cara aqui é de zero. Vou apagar já. E a derivada de Z em relação a X, de W em relação a X. W está aqui, em relação a X, vai ficar só a derivada de F de XY em relação a X. Tem que dar igual a zero. Certo? A mesma coisa para Y. Isso aqui é zero. Vou apagar. Porque a derivada desse F de XY que a gente quer encontrar em relação a Y tem que ser igual a isso aqui, certo? Se eu passar isso aqui para o outro lado. Então, a gente tem essas duas coisas, né? Que é a derivada de fxy em relação a x é isso aqui, e a derivada de fxy em relação a y é isso aqui. Aí a gente vai integrar isso aqui. Esses dois f de xy é a mesma coisa, certo? Outra coisa importante notar. Então, quando a gente integra aqui, né, o f de xy em relação a x, vai dar isso aqui, vezes x ao quadrado. Lembrando que esse f de xy, ele não pode ser função de z, né? Escrito xy aqui, porque é a função de xy. Então, se eu integrei ele em relação a x, aparece uma constante, que é uma função de y. Certo?
esse f de x de y também, agora é isso aqui, certo? Isso aqui é a fórmula geral desse f de x, y. Eu posso pegar aqui e substituir aqui agora, derivar ele em relação a y. Tem que dar isso aqui. Ou seja, o f de y, porque a derivada disso aqui em relação a y é zero, e vou ter só a derivada de f de y em relação a y, né? Que é igual a isso aqui. Ou seja, aqui eu esquecendo, né? Se isso tem que ser igual a isso, esse f de x quer dizer que é isso, e esse f de y é esse aqui, que é f de y de x. Ou seja, e tem mais a constante lá, né? Quando z igual a L. Isso aqui é para quando z igual a L, x, y igual a zero. Que aqui eu estou desconsiderando que tem mais uma constante aqui, certo? Porque esse f de y aqui, ele pode ser isso aqui mais uma constante. Esse f de x pode ser isso aqui mais uma constante. Enfim. E essa constante é justamente aquela lá. E aí eu tenho a equação completa do f de x, y. Isso é isso aqui, mais aquela constante lá. Aí agora eu tenho forma exagerada aqui, que eu fui fazendo, né, mudei a fonte, mas enfim dá para ver. O valor de deslocamento U é essa função aqui. Som, mi, g, z, x sobre E. Deslocamento V. Som, mi, g, z vezes y sobre E. E o deslocamento axial, né? W, vai ser mi, g sobre 2E, vezes isso aqui, ó. Z ao quadrado menos L ao quadrado. Isso aqui é porque quando Z for igual a L, isso vai dar zero, a gente pode com isso. E tem mais aqui dentro, mais um Poisson y ao quadrado, x ao quadrado. Que é esses dois x ao quadrado aqui, ó. Isso multiplica a mesma coisa. Aí ele entra aqui dentro. E é isso. Cadê? Aqui. Justamente essas respostas aqui. U é igual a menos μg. Esse μg, né, é a densidade vezes Poisson, então Poisson sobre E, xz, que é a mesma coisa, zy, mesma coisa, zy. O W é esse μg sobre 2E, μg sobre 2E, isso aqui, né, z ao quadrado menos L ao quadrado, z ao quadrado menos L ao quadrado, mais Poisson y2 x2, certinho. Então, até aqui é tranquilo, né? Nessa parte aqui que você vai acho deformações, é só aplicar a fórmula lá, calcular as tensões, as deformações a partir das tensões. Aqui, quando você integra, aparecem essas funções, que é em relação ao que não foi integrado, né? Aí aqui você aplica as condições de contorno. A gente pode fazer também, utilizando as condições de contorno que foi indicada no livro, né? Que é restringindo os 6 graus de verdade no ponto A, maneira entender ele fixo. Aqui eu usei simetria aqui, ó. Para x igual a 0, u igual a 0. Para y igual a 0, u igual a 0. Inclusive tá errado aqui, né? Então, dessas condições de simetria, a gente tira aqui essas duas aqui a 0. Aí, a gente vai para o cisalhamento. A gente sabe que tem que ser 0 esse cisalhamento. Aí, isso aqui é 0. A gente aplicando aqui, isso é um sistema de equações diferenciais, né? Então, você pode resolver o primeiro e substituir no segundo. Aqui eu fiz diferente. Eu tentei resolver os dois, eu tentei entender o que é que um entra no outro. Mas o jeito mais correto era eu
pegar aqui f de x, e xy é igual a isso, e substituir isso aqui. Certo? A partir daqui, eu pegar isso aqui, em vez de, é que eu estou definindo aqui, né? Meio esquisito. Eu posso calcular aqui, ó. É porque ele não está entendendo que esse f de y, ele é função, ele parece que é uma constante, né? Mas ele, na verdade, é uma função de y. Mas ele não... Devia aparecer aqui mais a derivada. Esse y aqui. Acho que tá, acho que tá multiplicando aqui, não. Enfim. Enfim, você pode resolver isso aqui, substituir isso aqui, e aí você vai integrar esse... quando você derivar aqui, né, vai ficar só a derivada desse f de y. E quando você integrar, você vai integrar isso aqui, vai estar ao quadrado sobre e, mais uma constante. E essa constante, você pode calcular, calculando esse f de x lá no topo, né, quando z é igual a L, né, lá no topo, isso tem que dar zero. Aí a gente acha essa constante aqui, que eu já tinha achado aqui antes, né. E é isso. Para entender um pouquinho como essa equação aqui, né, a gente pode imaginar pelo menos o seguinte, né, quando z for igual a zero, pode substituir, né, vamos calcular aqui. Qual é a deformação U, ou seja, quanto desce quando z é zero? Vai dizer isso aqui, ó. Quando x e y for zero também, ele vai descer isso aqui, ó. L ao quadrado, esse menos aqui é porque é para baixo, né? Então vai descer menos L ao quadrado, μg sobre 2L. Beleza, essa é a deformação máxima. Quando eu saio do g igual a zero, começo a andar, digamos que eu ando só x, certo? Digamos que eu tenho o y igual a zero também, certo? Eu quero... Aqui, eu vou fazer um... Deixa eu abrir outro aqui. Certo? Eu tenho aqui... Também eu tenho deformação aqui, né? Em U e V, quando o x e y for igual a R, por exemplo, ele vai... Quando o z vai aumentando, ele vai diminuindo. Ele vai andando negativamente. Então, é como se fosse uma coisa assim. Certo? Esse deslocamento aqui, daqui para cá, é esse deslocamento aqui, ó, que ele varia com z, para, no caso aqui, x igual a r, né? Então, digamos que seja u. E aqui embaixo, como é que ele fica? Fica assim, ó. Aqui, no caso, z é zero, e vou botar aqui o y é zero também, certo? Que é o plano... Por que não substituiu o zero aqui?
Enfim, vai ficar isso aqui. Y maiúsculo, muito bem. Beleza. Ele entendeu que aqui é o mesmo Y. Aqui é o X, aqui é o Z. Entendi. Enfim, isso aqui vai ficar só x quadrado, certo? Virar esse parênteses tudo aqui. Mas aqui, como é a variação do deslocamento W ao longo do x? Quando x for zero, vai dar esse valor máximo aqui, certo? Vou chamar aqui de delta. Que isso vai ser o mi g sobre 2e L ao quadrado, certo? Quando eu começar a andar x, isso diminui. E esse valor mínimo aqui vai ser justamente quando isso for R, né? Vai ser... deixa eu fazer igual isso aqui. Vai ser essa mesma coisa aqui. Mi g sobre 2e. Só que em vez de L vai ser L ao quadrado menos R passou. X quadrado, R ao quadrado. Ou seja, se esse R, por exemplo, digamos que seja um quadrado, né? Que o L é igual... na verdade não, né? O R é só metade. Então, tem que ser um retângulo. Que seja L, e aqui seja L também. Certo? Está fixo aqui. E aqui eu tenho um peso próprio aqui. Então, ao quadrado menos L poção. Então, vai ficar L menos poção. Vezes essa constante aqui. Então, se o poção for meio, vai dar metade disso aqui. Se o poção for zero, dá igual. Outra coisa interessante, né? Se o poção for zero, a deformação aqui, ela é constante. O poisson é que limita esse deslocamento aqui nas laterais. Tem algum valor de R aqui, só que imagine que eu quero que isso aqui dê zero, eu quero que isso aqui fique assim. Então a gente tem que L quadrado menos R. Vou botar um poisson de 0,5. Aqui tem que ser zero. Então R tem que ser igual a 0,5 de L, né? A sobre 2 L2. Então R é igual a L raiz de 2. E se o R for... Estranho, né? Se o R for muito maior, é sobre... Se o R for muito maior que o L, isso pode subir, né? Se o R for grande... Engraçado, se for ver uma barra, uma placa, sei lá,
isso aqui, certo? Esse R é muito maior que esse L aqui. Vamos que isso aqui seja 4 vezes L. Então, isso vai dar L ao quadrado menos o R4. Vai ficar lá 8 R ao quadrado, né? Vou botar 2 vezes só, fica 4. R poisson. Se o poisson for 0, isso aqui 0,5. Isso aqui passa a ser 2, dá L2, menos, isso aqui é L, menos 2, L2 dá L, menos L2. Então, isso aqui pode subir. Uma coisa fixa. Interessante. Alguma dúvida? Deu a hora já. Eu vou botar essas... isso aqui lá no... É meio complicado, é meio bagunçado. Eu vou dar uma... dar uma limpada. Isso aqui não precisa, não sei. Tem coisa que... sim, tem como fazer, mas... talvez precise baixar algum pacote que eu não consegui fazer e a pessoa tem que definir de novo as coisas. Mas é útil. Mas não dá pra fazer nada que não dá pra fazer, não dê pra fazer na mão mesmo, certo? Isso aqui é mais, fica mais fácil de mostrar. Então, sim, vou botar isso lá no Classroom. E os outros também, né? Que eu já tinha mostrado. Acho que é capaz de já estar lá uma outra versão. Essa não, dos outros. Aqui, Certo. Ô, professor, aqueles cálculos que o senhor fez ontem foi no MATLAB, né? MATLAB, isso. Ah, isso. Sim, Aí, eu fiquei de botar lá também, não foi? Os arquivos. Isso. Pra gente depois dar uma olhada. Então, onde é melhor resolver, né? No MATLAB, ele faz conta simbólica também, dá para fazer isso tudo, só que no código, né, não fica bonitinho assim, né? As derivadas ficam o nosso mais difícil de enxergar. Então, o MATLAB é melhor para matriz, então trabalhar com matriz nele, né? Exatamente o que eu quero dizer. Se você, aqueles negócios, se você tem a tensão para calcular a deformação, quando você tem um número, né, o valor, é melhor trabalhar lá direto no MATLAB, é bem rápido. Coisas analíticas, aí eu prefiro fazer aqui. O MATLAB faz também, mas assim eu acho que é até mais organizado, você pode escrever, comentar. Pronto, é isso. Alguma dúvida? Parar aqui a gravação. Tudo certo? Tudo certinho. Pronto. Aí, na quarta-feira, a gente vai ver função de tensão, que é o que a gente vai ver o resto do curso todo, que é uma forma de você calcular as tensões que tem diversos problemas. A tensão é uma função grandona que você calcula as derivadas dela e as tensões são derivadas dela. Então, em vez de calcular cada tensão, a gente calcula uma função ajuda, mas nada que seja obrigatório, né? Enfim. Beleza? Beleza. Até... sim, eu já estou com a listinha pronta. Tem problemas que eu já resolvi, outros não. É praticamente porque o livro não tem muitos exemplos, não.
Menos de 10 exemplos para capítulo. Esse aqui eu só tenho 6 exemplos, exercícios, né? Então, dá para fazer tudo, sem problema. Boa parte a gente já fez, mas capítulo 1, 2 e 3. O 2 é aquilo que eu falei, né? Que é a parte de deformação, que é análoga à de tensão, que a gente não viu, mas se só fazer como fosse tensão, não muda muita coisa. Para calcular deformações principais, é o mesmo princípio das tensões principais. Certo? Pronto, era isso. Tá bom. Então, até quarta. Bom final de semana. Você também. Boa tarde. Até. Para aqui.